Buenos dias. Buenos dias. Bom, hoje a ideia é falar sobre a importância da aferição da taxa de monóxido de carbono nos bombeiros durante o incêndio. E durante o incêndio, a ideia é que seja mesmo durante o incêndio, né? Depois, porque a gente vai ver aí por que a gente tem que fazer isso, né? Aí, opa. Em 2017, eu estava em Nova York e aí presenciei uma ocorrência de incêndio. Olha que sorte, né? Bombeiro. Você vai traduzir ou não? Está entendendo? Puedo tentar mi portuñol? ¿Por qué no? Uma emergência de incêndio em apartamento e o bus, viram um bus? Eu pensei que era o posto de comando. E continuei filmando até perceber que todo o bombeiro que saía da cena, o bombeirinho saindo ali da cena, ele passava pela entrada do ônibus, alguém fazia outro bombeiro fazia alguma coisa e depois eles entravam e faziam oxigenoterapia. E aí eu fui ver, aí eu fui olhar o que era o caminhão, o ônibus, né? E vi que era uma unidade móvel de tratamento respiratório. E aí me chamou a atenção, porque até então a gente tinha, em 2014, passado por um incêndio no Memorial da América Latina, em São Paulo. Não sei se vocês ficaram sabendo. E alguns bombeiros... Teve um backdraft, certo, chefe? Teve um backdraft e alguns bombeiros nossos ficaram muito maus. Se lastemaram. Bombeiros de São Paulo se lastemaram no incêndio. E até então, a gente não tinha nada... não tinha passado por nenhuma situação. Então, aquela cena me chamou muita atenção. Essa cena aqui me chamou a atenção. Será que eles também passaram mal na ocorrência? Eu não tinha ainda ideia de que era algo preventivo e não algo porque tinha acontecido algo. Será que dá para entender? Acción preventiva que hacen rutinariamente a cualquier bombero que sale del incendio, de la escena del incendio. E por quê, né? Porque o monóxido de carbono, ele sempre, uma certeza que a gente tem, ele sempre vai estar presente no incêndio, sempre, porque ele é fruto de uma queima incompleta do material. E a gente sempre vai estar submetido a isso. Nos nossos treinamentos aqui, com certeza, depois da nossa passada no simulador, depois dos treinamentos que estão tendo hoje, todo mundo vai estar com algum tipo de alteração. Então, a gente tem que medir, né, tem que fazer essa aferição. Aferição é a mesma? Medir a taxa de monóxido de carbono. E quando o monóxido se liga ao sangue, ele forma a carboxiemoglobina. Então, na verdade, o que a gente tem que ferir é qual a taxa de monóxido de carboxiemoglobina que a gente está ainda na ocorrência de incêndio, porque senão a gente começa a sentir coisas e não sabe o que é. E pode confundir com outros sintomas de outras coisas. E se você não trata, você descansa, volta para o incêndio, mas ainda está com aquela sensação, porque não está recuperado, ainda está intoxicado. Intoxicado é intoxicado mesmo? Então, inicialmente, a gente fez uma pesquisa com todos os oficiais do Comando de Bombeiros Metropolitano, que é onde eu trabalho. Você quer explicar? Hizo un estudio con todos los comandantes del Comando Metropolitano de São Paulo, que es como si fuera capital federal, más o menos algo así, donde, bueno, vas a mostrar el resultado, son 97 oficiales que trabajan y te va a mostrar el resultado. Sim. E por que com os oficiais? Porque eles, em tese, comandam todas as operações
as operações, e se tivesse alguma ocorrência, com certeza passaria por eles durante a emergência, né? Son los oficiales que van a gerenciar, entonces están en todas las salidas. Entonces, si hay alguna salida de este tipo de incendio, seguro que alguno de ellos estuvo. Capaz que lo que decimos el sargento o tropa, digamos así, puede cambiar, porque bueno, no están todos los días, pero los oficiales seguro que estaban en todas las salidas de gran tamaño. Foram 97 oficiais que responderam? Sim. 97? E mais de 70% responderam que sim, já viram algum bombeiro passar mal na ocorrência. Que a pergunta era, já viram algum bombeiro passar mal? Passar mal? Sim, se descomponer ou ter algum dor de cabeça. A alteração, né? Então, mais de 70% disseram que sim, que já viram, sendo que desses 60% foi mais de uma vez. Então, mais de uma ocorrência que eles foram, eles viram o bombeiro passar mal. E aí, a NFPA 1584, ela trata da reabilitação do bombeiro durante atendimento de ocorrência de incêndio ou treinamento de incêndio. E ela fala que a intoxicação por monóxido, por ter sintomas inespecíficos, ou seja, ele não é só dele, se confundem com vários outros sintomas de outras coisas. Ele deve ser medido. E aí ele fala que pode ser por um coxímetro ou um oxímetro, ou um aparelho que meça por exalação. Você assopra, né? Então seria igual a um oxímetro, que tem o mediador, e outro que é por respiração. Aí, na pesquisa, ainda, foi perguntado para os oficiais quais os sintomas que vocês viram, né, quais os sinais que vocês viram durante a ocorrência que presenciou o bombeiro. Então, esses foram alguns sintomas. Você quer falar como que é em espanhol, cada um? Dolor de cabeça, irritación en la piel, como quemadura de primer grado, así. Escamas de carbón. Ranho negro. Todo lo que hablamos pasado. Sí. Lo que decíamos, pedazos de carbón en la nariz y eso. Mareos, cansado, con piernas muy cansadas. Dificultad para concentrarse, que es lo que tengo ahora. Dificultad de raciocinio, cosas de pensar y tomar decisiones. Coordinación inadecuada. Dolor de pecho, hipotensión, náusea, vómito, confusión, que decimos de no seguir una línea de raciocinio también, falta de aire, inconsistencia, osea, se dice para cuando te pica algo, o cuando se te duermen las manos también. Bueno, aí foram outros que eles poderiam apontar. E aí tem um estudo de um periódico da Inglaterra que mostra o tempo de exposição e o nível de exposição ao monóxido interferem nisso. Então, com o passar do tempo e conforme a intensidade da exposição, por exemplo, um rescaldo, como você chama um rescaldo? Se você fica sem o AERA, EPR, né, o equipamento de proteção autônoma, o tempo que estás lá e o nível de fumaça que está inalando vai interferir nesses sintomas. Então, ele começa, né, com um cansaço, e o cansaço, a gente pode achar que é o cansaço da exaustão física. Por exemplo, estou gadanhando, não sei como é que vocês falam gadanha. Confundir con el cansancio físico, del ejercicio físico, y no identificarlo como un síntoma de intoxicación. ¿Esto es inmediato o estos síntomas es en un momento? Claro, ese sí es inmediato, ese síntoma. Sim, são imediatos. Começo a me sentir cansada, começo a ter uma dor de cabeça, ou não, porque os estudos mostram que o monóxido se liga 300 vezes mais com a hemoglobina do que o oxigênio. E que essa intoxicação ela é
você não sai dela sozinha. Como é que você vai explicar? Você fica ainda muitas horas e podendo até ter dias, né? Então, no sistema de serviço em São Paulo, é 24 horas por 48 de descanso. Nessas 48 não é suficiente. E no próximo serviço ele vai ter de novo contato com o monóxido e assim a intoxicação fica permanente. Y si no, lo entendían que si no se aplica un tratamiento o algo así, él no es algo que se salga solo. Tal vez los 2 días no alcanza. Claro, no te para- alcanza. Y como ella dice, a veces el síntoma puede venir en el acto o puede venir un día después. Sim. Acá tuvimos casos. ¿Cómo? Acá tuvimos casos. Sí, bueno, hasta en el propio simulador. Sim, sim. Naquele curso que hacemos, se tivéssemos medido, com certeza todos teriam algum tipo de alteração. Porque era dolor de cabeza. Na pesquisa, os mais vistos foram a dor de cabeça, tontura, fraqueza generalizada e falta de coordenação motora. Então, às vezes, a gente vê o bombeiro na ocorrência meio que fazendo coisas descoordenadas, né? Não sei como. Es habitual eso igual. Es habitual. Mesmo sem a intoxicação. Então, lá em São Paulo, ainda não temos, por isso do estudo, ainda não temos um padrão de aferição. Não temos ainda o equipamento e não temos os parâmetros. Dice que todavía en San Pablo esto está en fase de estudio para ver cómo se va a aplicar al día a día de las emergencias, porque todavía no tienen el equipamiento y no se ha establecido un padrón por ejemplo, de aferición, de medición, digamos. Bueno, salimos del incendio y tenemos que pasar en el micro, por ejemplo, como estaba en el primer slide. E essa foto é bem legal porque não precisa de muito para fazer. Sí, que eso, que no hace falta. É simples, né? Tem no aparelho, é só saber como fazer a medição, que também é simples, e fazer, né? Acá por ahí, para llegar a tener esa medición hay que entrar por guardia, por una guardia hospitalaria, y que hagan la medición de gases a través de la extracción de sangre, y recién ahí viene el lavado por... Oi, né? Acá tem que ser assim, né? Claro, Sim. tem que dar entrada no hospital, fazer através do sangue, extração de sangue, etc. Porque não tem o equipamento, né? Então, esse é o motivo do estudo, justamente. Porque, como ele é difícil de detectar e pode parecer com outras coisas, eu tenho que medir para saber se ele está exposto ou não. É por isso que a NFPA fala assim, ó, ele tem que passar por uma medição ainda no local, para saber se ele está intoxicado ou não. E o jeito... E o jeito de fazer é com um dispositivo adequado, porque o que muitas pessoas acham que pode ser feito com oxímetro, mas não pode ser. Que é... El oxímetro te mide que cuántas cosas están pegadas a la hemoglobina. E às vezes ele está intoxicado bastante, porém está saturando 100% de oxígeno, porque a medição é diferente do oxímetro, que ele é um espectro de luz que passa. Tanto que o ideal é que ele seja num lugar que não esteja o sol para fazer essa aferição, né? Porque pode interferir. Quer tentar? Quer falar? El oxímetro dice que cuando la luz interfiere, entonces tiene que ser en un lugar más oscuro, que no haya mucho sol. Sim. E aí ele dá exatamente qual vai ser. E o aparelho que mais usado no mundo, ele tem um grau de confiabilidade bem alto. El aparato que se usa para hacer este tipo de medición es un aparato que tiene mucha actividad. Sim. Já foi feito vários testes e tal. E aí, naquela pesquisa lá com os oficiais, a gente perguntou quantas vezes na ocorrência tinha esse aparelho. E assim, mais de 83% das vezes não tinha um aparelho específico para medir a taxa de monóxido. Acá en la ciudad, ¿cómo?
Solamente em São Paulo. São Paulo capital e região metropolitana. Na... Claro, acá eso lo que hace en nuestra ciudad tendríamos 100%. Aqui tem. De que no tendríamos. Ah, sim. Você quer falar os números? Nós somos, na região dessa pesquisa, são 102 oficiais, então 97 responderam. 102 oficiais. 102 oficiales, fueron medidos 97, entonces fue un número bien alto, ¿no? E de bombeiros, no geral, são 2.600 bombeiros. 2.600 bombeiros en la región metropolitana. Sim. Aí aqui a gente vai mostrar um vídeo de um incêndio numa região chamada da 25 de março, em São Paulo. É muito conhecida pelo comércio, vende tudo na 25 de março. Tem alguma coisa parecida com a 25 de março aqui? Parecido con claro, sí, se puede decir algo así, sí. Es un comercio de muchos comercios con diversos tipos de materiales, desde plásticos hasta algodón, ropa, etc. Essa imagem inicial é do nosso quartel, olhando o incêndio. Aqui, ó. Vítima. Estão vendo o cono de lumo? Essa é a chegada, a parte chegou pela frente, o endereço que foi passado. A próxima imagem vai mostrar a parte de trás. Ó, então esse é o prédio do lado de trás. De trás, tá dando para entender, tá? E daqui a pouco vai atingir esse galpão aqui, ó. Hã? Só descartáveis para festas. Solamente descartáveis para festas. Serem de menores proporções, já que o fogo, como uma proporção grande, um incêndio grande, já foi controlado. Mas eu vou pedir para o Guilherme mostrar como é que está a situação aqui. Agora, eu coloquei essa reportagem para mostrar como horas depois, como ainda estava cheio de fumaça. Você quer? Ainda mais o trabalho dos bombeiros ventou muito na região central hoje, justamente quando os bombeiros tentavam conter as chamas, estão tentando ainda. E ela vai comentar que está ruim para respirar também. As próprias pessoas que passavam em volta falavam da fumaça. E ela vai falar da mudança do vento também, que mudava o vento, então a fumaça ia para cima das pessoas. Essa mudança de vento, estava fazendo o reportagem, informa que estava difícil de estar, que tinha esse problema no ambiente, então no entorno. Imagínate quem estava adentro da área trabalhando. Acho que travou agora. Pã, tela azul. Quer ter? A gente vê aqui também, Márcio. Não. Pera. Bom, ia passar mais um. Mas o que me trouxe na lembrança essa ocorrência, né? Então, aquela ocorrência que eu tinha visto, claro que numa proporção aqui menor, né? Mas se a gente pegar o cenário, né, das viaturas aqui próxima do local, a área isolada, aqui, nossa, também a área isolada, só que com a diferença que aqui tudo era ferido. Essa é uma proposta, né, de controle de acesso à área de reabilitação, que a própria NFPA traz também. E a NFPA 1584, ela teve uma mudança significativa em 2015. Ela já tem uma versão de 2022, mas em 2015 foi a mudança dela falando que o padrão de carboxiemoglobina tinha que ser aferido nos bombeiros. Porque, além dos sinais vitais que estão aqui, o padrão a taxa de monóxido de carbono tinha que ser aferida, justamente por tudo isso que a gente disse, que ela é difícil de se detectar, o bombeiro pode ter ações erradas por estar intoxicado e não saber. Quer traduzir um pouquinho?
adicionado a la aferición de todo lo que ya estaba en la NFPA, fue adicionado como obligatorio la medición de CO2. Sim, a partir de 2015, do ano de 2015, a NFPA trouxe que a taxa de monóxido nos bombeiros tem que ser aferida. E aí, o que a gente fez na ocorrência? Porque esse estudo já estava acontecendo nessa ocorrência, que é... En este incendio, ese estudio ya había empezado y bueno, ellos fue el primer incendio que tuvieron alguna acción, digamos así. Sim, dessa forma, sim. Então, lá em São Paulo, existe o GRAU, que é um grupo de resgate e atenção às urgências e emergências, que é da Secretaria da Saúde. Quer explicar mais ou menos? El GRAU es compuesto por un bombero, es una camioneta de bomberos, digamos, que acompaña al chofer bombero, un médico y un enfermero. Y se destina a soporte avanzado de atención médica de urgencia, digamos. Y este grupo GRAU es del Ministerio de Salud, del gobierno de San Pablo, que da soporte tanto a bomberos cuanto en campo, cuanto en los helicópteros y eso, la gente que va es del grupo GRAU. E eles são os únicos, atualmente, que têm o aparelho, que é o coxímetro aqui, para fazer essa aferição. Então, eles estavam na ocorrência, esse é um representante aqui do GRAU, e todos os bombeiros que estavam nesse dia que foi feita essa aferição passaram por essa medição. Então, na área de descanso, que foi montada, a ocorrência durou 3 dias, né? Na verdade, foram 72 horas de ocorrência. Sí, fueron 3 días de incendio, 72 horas, y se montó la área de descanso y todos pasamos por ahí. Então, todos os bombeiros tiveram a taxa de carboxiemoglobina medidas por aquele aparelho e 4 tinham níveis elevados, segundo o protocolo do GRAU. Porque, como eu disse inicialmente, o bombeiro de São Paulo ainda não tem um protocolo que traz os parâmetros e como tem que ser feito. Então, de acordo com o protocolo do GRAU, 4 bombeiros estavam com níveis elevados. Aí, o que foi feito? O tratamento, a literatura a respeito é bem forte de que é a oxigenoterapia em alto fluxo, no local ainda, e 2 se reverteram. Porém, 2, mesmo após o tratamento, ainda tinham níveis elevados. Então, aí o protocolo do GRAU é levar para observação no hospital. Então, eles foram para o Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência. Bien, bueno, el tratamiento de los 4 bomberos que fueron detectados con alteración de nivel alto es oxigenoterapia en flujo alto en el local. Y si se hace la medición de nuevo y se detecta que hay alguna alteración, bueno, el protocolo de GRAU, que es el Departamento de Emergencias Médico Avanzado, indicó que vayan al hospital 2 bomberos, los 4, 2 fueron al hospital, que es un hospital de referencia de ese tipo de... Cuando lo llevan al hospital a hacer la observación, Sí. ¿pasan directamente a una parte de observación o pasan directamente a las cámaras hiperbáricas? Não, é observação mesmo. Porém, naquele incêndio que eu falei do memorial, vocês viram lá, lembram inicialmente a foto do incêndio no memorial que os bombeiros se lastimaram? Eles tiveram que fazer câmera hiperbárica, porque aí o nível de CO deles estava muito alto. Estava mais de 25%, por testes de sangue, porque na época também ninguém tinha o aparelho. Então, quando eles foram socorridos ao hospital e fizeram o teste, além da intoxicação por cianeto, eles também estavam com 25% de taxa de monóxido de carbono. Então, eles tiveram que passar por câmera hiperbárica, porque aí só a oxigenoterapia não resolve. Isso é uma das propostas também que está nesse estudo, de quando é muito alta a taxa, o que fazer. Olá. ¿Se pudo determinar por qué ese bombero habría tenido niveles tan altos de monóxido de carbono en la sangre? Él particularmente, alguna conducta de mayor riesgo? Sim. Geralmente, na fase do rescaldo, por isso até que eu deixei... Opa. Do acidente lá do memorial? Eu vou falar. Geralmente, na fase do rescaldo, em algumas fases, não estão com EPR o tempo todo. EPR, equipamento de proteção autônoma, não estão o tempo todo com ele.
Entonces, Eso es la remoción de escombros, sí. Pero neste caso, teve um backdraft. Então, derreteu a máscara e teve outras complicações. Então, inalaram muito, teve intoxicação por cianeto e monóxido de carbono. Sim, sim. claro, tenía, pero bueno, tuvo el backdraft, se derritió la máscara y bueno, y ahí no había mucho que hacer. normal, digamos, en ese momento. Pero ella dice que lo Aqui. Lá. había gente trabajando en el interior. É uma construção em São Paulo chamada Memorial da América Latina e tinha um auditório, muita espuma. Un teatro, digamos, un cine viejo y el techo es una construcción de cemento de más o menos 50 centímetros. ¿No? Sim. Entonces no tenía ventilación. É uma chaminé horizontal. Sim. E teve o backdraft e os bombeiros estavam num corredor lateral, mas mesmo assim foram atingidos. Então, voltando, mas nas ocorrências, nas emergências, normalmente, na fase del rescaldo, Para lo más común es que se intoxiquen en la remoción de... porque não usam o tempo todo, mesmo em simulador, vamos a limpiar o simulador. E por isso que a NFPA 1584 fala de ocorrências de incêndio e treinamentos de incêndio, porque sabem que nos treinamentos também é possível. Perdón, ¿se sabe el costo del aparato? R$22.000. Vezes 4, 88, não, 8 milhões em pesos, R$22.000, 8 milhões de pesos. 880.000 pesos. En dólares, lo vamos a hacer en dólares para mis amigos de Chile. 4.000 dólares, más o menos. Sim. Si ves el beneficio, creo que no es Sim, sim. Los primeros equipos de respiración. Sim, sim. Sim. E aí algumas coisas que a gente encontra, né? Como eu disse, é bem fácil medir, não tem muita, não precisa de muito, né? Em qualquer lugar dá para medir. Porém ainda tem muita resistência dos bombeiros de falar, não vou fazer oxigenoterapia. Essa cena para um bombeiro não é muito agradável, né? nosotros no nos gusta mucho, ¿no? Pero bueno, estar en esa situación al frente de personas, de tus compañeros, entonces hay un poco de resistencia de pasar por ese test. Mas sim, mas no estudo tenho percebido que quando o bombeiro tem a taxa ferida, gera uma preocupação nele também. Você percebe isso também, né? Quando o bombeiro fere e às vezes dá o alto, ele fala, por que será? Né? Porque até então a gente não tem esse padrão, né? Quer explicar isso? Deu pra... Genera una preocupación cuando da esa alteración de medición. Pero bueno, el tratamiento es efectivo. Sim. E outro problema para nós, o grau não está no estado inteiro. Nós somos os bombeiros do estado todo, mas o grau só está presente na região metropolitana. Es como decir que están en la región central, está el servicio médico de emergencia, pero no en el resto del estado. Entonces, como ellos son los bomberos de todo el estado, hay partes que se quedan sin ese atendimiento, digamos. E como é uma manobra não invasiva, qualquer bombeiro pode fazer em outro bombeiro, né? E então é por isso a eficiência de ter um equipamento, ter um protocolo, os parâmetros e fazer a aferição. O que a NFPA fala? Que quando o bombeiro vai trocar o cilindro, quando ele vai trocar o cilindro de aire, já tem que passar por um descanso. E nesse descanso ele já tem a taxa aferida. En el final del primer cilindro. Sim. ¿Entendió? Sí. Entiendo que todos pasan, ¿no? Sim. Todos pasan. Todos. En el primer cambio de
ya hay un tiempo de descanso y ahí ya se tiene que hacer una medición. Sim. É isso. Estou à disposição aí, se tiver dúvida, aqui, ó. Meu e-mail. Gracias. ¿Algún comentario? Nosotros, acá en el cuartel, creo que bueno, los chicos lo saben, tenemos este problema, tuvimos esta problemática y fue muy duro aceptarla por ahí que el bombero entre primero a un incendio sin equipo de respiración, o sea, los bomberos más viejos. Claro, tenían no esa sabían resistencia usar. todavía, sí. Después, bueno, uno de esos bomberos desgraciadamente tuvo un incidente, entró un incendio, digamos, sin medidas de seguridad y fue toda una problemática primero. O sea, primero, bueno, se cayó, supuestamente trauma, se lo llevó al hospital. En Bariloche no había cámaras hiperbáricas, se lo hizo un tratamiento con una cámara para tratamientos de la piel, en realidad, y después hubo que hacer el traslado directamente a Buenos Aires. O sea, es todo un tiempo que se pierde para poder hacer este tipo de tratamientos que por $4.000 creo que... Sim. Não deixa chegar nesse limite tão alto, porque, como eu falei... De la doutrina también, ¿no? Sim. Quanto mais tempo exposto, quanto mais vezes entrar no incêndio e voltar sem ter feito um tratamento, só vai aumentar a taxa. E aí, se você não mede, você nem sabe que você está intoxicado. Né? Nos ha pasado de incendios grandes, como Trevisan, como varios incendios que hemos tenido, donde hay personas con esta sintomatología que escapaban, pero los llevábamos al hospital para hacer justamente la medición de gases en sangre. Se hacía lavado con oxígeno y ya estaba, pero después Sí. de estos incidentes, ¿no? Claro, sin ir más lejos, en el entrenamiento que hicimos en el simulador el año pasado, hicimos un curso de formación de operadores del simulador y tuvimos un caso que fue, ¿te acordás, chico? Sí, que la fui a ver yo a... Y mejoró 100%. Ah, é o Fausto, né? É verdade. Ele sentiu, e aí a gente já estava rolando esse estudo, né? Eu falei, eu acho que ele está intoxicado por monóxido, só que a gente não tinha como medir, né? No teníamos como medir, le dolía mucho la cabeza. Un tubo de los chicos y la voz. Sim. Consulta, ¿cómo se llegó a intoxicar dentro del simulador con agua? Es en el rescaldo, en limpieza, en eso. Jamás va a entrar sin equipo, pero tenemos esa resistencia a veces del trabajo de limpieza. Todavía capaz que dos están trabajando dentro del simulador con autónomo y uno que está afuera está sin y no tiene sentido. Entonces eso lo estamos limando. E o efeito é cumulativo. Se acumula o monóxido com a hemoglobina, é uma ligação tão forte e estável que ela perdura dias. Alguns estudos falam até em meses, dependendo da exposição. Então, ele vai continuar. Como foi quase uma semana, e mesmo do lado de fora, às vezes vira o vento, e aí inala a fumaça, fica... Fueron 10 días de quema, durante 4 quemas por día, de las 8 de la mañana a las 10 de la noche todos los días. Y ahí era la limpieza de los equipos, la preparación del ejercicio, bueno, todo eso estábamos en contacto. Capaz que no había ni tanto humo así, pero estábamos en contacto con materiales que tenían residuos todavía. E passa a mão no nariz, passa a mão na boca. En el cuartel mismo, ¿no? Los equipos los tenemos en el cuarto, cuando ya deberían estar afuera, como tiene campanario, por ejemplo. Creo que ustedes también tienen, ¿no? Sí, El centro. Sim. Bueno, nosotros todavía tenemos habitaciones donde ingresamos todos los días. Ustedes tienen eso. Nosotros tenemos Todavía vestuario, tenemos vestuarios. no es que están puestos. Bueno, en Rojo 2, por ejemplo, tenés el circuito de circulación, en el cuartel donde está el simulador, tenemos un circuito de circulación donde no se puede entrar con ropa y eso. Está bueno. Y ahora con Elvio, que está haciendo el curso, tuvimos una charla sobre bioseguridad muy buena y vamos a intentar empezar a aplicar más cosas todavía. Son puntos a mejorar siempre, ¿no? Sim. Me quedó la duda, esta medición prehospitalaria en la escena de la concentración de monóxido
monóxido de carbono en la sangre de los bomberos. Dependiendo del algoritmo, del protocolo GRAU, si es alta, ok, le doy oxígeno, pero ¿qué otras acciones en el ámbito prehospitalario se desencadenan de las distintas mediciones? O sea, ¿por qué yo estoy cumpliendo el rol del detractor? Estoy cumpliendo el rol del que se resiste. Y dice, soy comandante, $4.000, tengo otras necesidades. Creo que es importante, pero tengo otras necesidades. Sí. Y si igual le voy a dar oxígeno, ¿qué otras cosas? Perdón, discúlpame que llegué un poquito tarde, a lo mejor lo dijiste. No. Pero, ¿qué otros beneficios se ve de lograr tener la medición en el lugar? Aparte de solo si es oxígeno, que no es tan caro darle oxígeno a la persona. Porque para fornecer o oxigênio, ele precisa ter nos parâmetros estar mais alto, senão vai oferecer aleatoriamente. E nessa ocorrência, foram, por exemplo, passaram 297 bombeiros. Se eu faço oxigenoterapia aleatoriamente em 97 bombeiros, também vou ter o gasto. Além do que, se eu não medir, por mais que eu faça oxigenoterapia, eu não sei por quanto tempo eu tenho que fazer. Porque ele fica sendo monitorado, tanto que nessa foto aqui ele... Opa! Ih, acabou tudo. Ele continua sendo monitorado até baixar. Se não, ele pode fazer 5 minutos, não ser o suficiente, ele volta para o incêndio, aumenta muito mais. Então, eu tenho que monitorar, senão não sei. Não tem nenhum problema. Muy guapa. Porque el tema del oxígeno también es un tema muy fino para hacer. O sea, como bomberos estamos capacitados para dar oxígeno, pero quizás hay un montón de parámetros más a tener en cuenta en la oxigenación del paciente. O sea, muchas veces hacemos un lavado, pero también hay que ver si hacemos oxígeno al 100%, oxígeno con mezcla, o sea que la saturación de oxígeno no sea la misma, para poder realizar un lavado y tomando otros parámetros, como también la saturación obviamente y también el tema de la parte cardiovascular, me parece. El aparato no tiene esa opción de decirte, bueno, si a esta persona dale, no sé, 15 de oxígeno. O que é? El aparato, o que ela está perguntando é se o aparelho tem, tipo, quanto você tem que dar de oxigênio, por exemplo. Não, ele só... Não, isso é protocolo. Quando fala em oxigênio em alto fluxo, é 15 litros por minuto. Aí, por no mínimo 5 minutos. Aí, 5 minutos, continua. Não baixou, pode ser mais 5 até 15. Só que 15 minutos, se não baixou, aí tem que ir para o hospital, ficar em observação. E aí, se não mede, complementando a pergunta dele, posso achar que esses 15 minutos já estava bom e o bombeiro continuar intoxicado, e eu devolvo ele para a cena da ocorrência para continuar o atendimento sem ele estar melhor, né? Ao passo que se eu meço e ele está dentro dos parâmetros, eu devolvo ele inteiro, digamos assim, para continuar a ocorrência. Ahora, una cosa que se puede hacer, por ejemplo, en nuestro caso, que no tenemos este tipo de aparato todavía, si tenemos algún, por ejemplo, estaba claro que este chico, porque había trabajado en el simulador, tenía dolor de cabeza, tenía varios síntomas, le hicimos la aplicación para ver si mejoraba y bueno, mejoró muy rápido. Se puede intentar así, ¿no? Así para nuestro caso, nuestra realidad, que no tenemos recursos, se puede aplicar eso. Sim. Sí, entonces acuérdense de eso, de 15 litros por minuto durante 5 minutos. No mínimo, é. No mínimo 5 minutos. Sigue. O alto fluxo é porque eu tenho que forçar essa quebra dessa ligação tão estável da carboxihemoglobina. Eu tenho que oferecer o oxigênio para que ela largue, a hemoglobina largue o CO e pegue o O2. Sim, graças.